que tem interesse em se transformar num servidor público tem que passar num concurso público. E o concurso público existe justamente para dar oportunidade a todos. Se o concurso público existe justamente para dar oportunidade a todos, isso significa, por questões óbvias, que ele não pode fazer privilégios, ele não pode dar tratamentos diferentes para as pessoas. Ou seja, o concurso público existe justamente para colocar à tona um princípio muito importante do direito, que é o princípio da isonomia, ou melhor, o princípio da igualdade. Professor, o concurso público pode discriminar homens de mulheres? O concurso público pode privilegiar uma pessoa de porte físico atlético para uma pessoa um pouquinho fora de forma, um pouco mais obesa? Pode, professor. Via de regra, não pode. Por quê? Porque aqui deve-se respeitar o princípio da isonomia. Ora, professor, esta é a regra, mas toda regra tem a sua exceção. Claro que tem. Por exemplo, diferenciar homens e mulheres, isso acontece muito nos concursos da polícia, por exemplo, da polícia militar. Existem cargos específicos para mulheres, que não podem ser preenchidos por homens. Então, quando a natureza do cargo exige que seja uma mulher, então pode haver aí um discrimine. Se isso não ocorre, tem que se tratar sempre de maneira igual. Professor, concurso tem prazo de duração? Tem. O prazo do concurso pode abranger até 2 anos. E este prazo tem que ser respeitado. Quem decide o prazo é o edital. Se o prazo do edital estava lá de 1 ano, este prazo deve ser respeitado, podendo ele ser prorrogado uma única vez. A ordem de classificação do concurso não pode ser desrespeitado enquanto o concurso estiver válido. Perfeito? Olha só, passei num concurso, professor. E agora, o que vai acontecer? Vai acontecer o provimento. O que é o provimento, professor? Provimento é o ato de designar uma pessoa para titularizar cargo público. Então, o provimento, ele acontece, em regra, com a nomeação. Veja só. Você passou num concurso público, está lá, e o poder público está precisando de agentes. O que ele faz? Ele publica o seu nome no jornal. Diz, você, fulano de tal, que passou no concurso público em primeiro lugar, vai lá, ocupe o cargo de procurador do município tal. Pronto. O que aconteceu? Você foi designado para ocupar um cargo público, você recebeu o seu provimento. Ótimo. Provimento significa o ato de designação. Eu recebi o provimento. E agora, professor, o que eu faço? Agora você tem que fazer a investidura. O que é investidura, professor? É o ato pelo qual o servidor toma posse. Toma posse do cargo público. Quando ele toma posse do cargo público, ele acaba de assumir, então, todos os direitos e obrigações deste cargo público. Perfeito. Quando ele assume os direitos e obrigações, ele acaba assumindo os direitos extraordinários de que gozam os servidores públicos. Como, por exemplo, quando ele fica 3 anos vinculados ao cargo público, ele adquire a chamada estabilidade constitucional. Professor, o que é a estabilidade constitucional? É o direito de permanência do servidor no serviço público. Além da estabilidade constitucional, nós temos outros direitos. E aí que vai incidir justamente na saída do servidor público, que é o último assunto que nós vamos tratar aqui no tema do dia. A saída do servidor público, ela acontece através da demissão ou da exoneração. Quando que acontece a demissão? A demissão ocorre quando o servidor comete uma falta grave. Mas veja,
ele só pode ser demitido através da falta grave. Isso significa que deve haver um processo administrativo para comprovar que ele feriu a legislação. Somente assim resta configurada a falta grave. E com a falta grave configurada, o servidor público é demitido. Caso contrário, ele pode pedir para sair através da exoneração. Ele diz, eu não quero mais trabalhar aqui, me exonere, e pede ao poder público. O agente superior vai conceder, então, a exoneração a este servidor. Veja a grande diferença entre o empregado da empresa privada e o servidor público. O servidor público, ele tem que cometer a falta grave para ser demitido. Já o empregado da empresa privada, não. Pode ser demitido ao bel prazer do seu patrão, né? Por quê? Porque o regime jurídico entre eles é completamente diverso. Acho que abordamos e identificamos o servidor público, colocamos alguns pontos sobre o regime jurídico do servidor público e passamos aqui a expor todo o assunto de maneira, acredito eu, bem dinâmica e direta. Mas fique aqui, porque nós vamos para o nosso segundo bloco, onde vamos tratar justamente das dúvidas que restaram em relação a este assunto, ao nosso tema do dia. Então, eu te espero no próximo bloco, te aguardo, fica comigo, até o próximo bloco. Estamos começando o segundo bloco do nosso programa com o quadro Pergunte ao Professor. Neste quadro, nós vamos responder às dúvidas dos telespectadores em relação ao nosso tema do dia. Sem perder mais tempo, vamos direto, então, à primeira pergunta. Por favor, solta a pergunta. Professor, o servidor público pode ocupar emprego público regido pelas normas da CLT? Sim, pode ocupar emprego público regido pelas normas da CLT. Mas nós fizemos essa observação no primeiro bloco do programa. Não iríamos tratar em relação desse servidor público que é regido pela CLT. Falamos no primeiro bloco que nós iríamos nos dedicar tão somente ao servidor público regido por estatuto, Lei 812 de 90. Mas aqui é pertinente fazer alguns esclarecimentos sobre esta opção entre o regime da CLT e o regime estatutário. Essa opção decorre justamente de nossa Constituição Federal. Vocês sabem muito bem que a nossa Constituição Federal é de 88. E essa Constituição passou por diversas emendas constitucionais. Dentre as emendas constitucionais que passou a Constituição Federal, destaca-se aqui neste ponto a emenda 19. A emenda 19 de 98, chamada de emendão ou reforma administrativa, alterou diversos dispositivos que tratam da administração pública. Dentre eles, destaca-se justamente o regime jurídico dos servidores públicos. Nós tínhamos uma Constituição que obrigava a adoção de regime único para os servidores públicos. Após a emenda, o regime único caiu. O que significa isso, professor? O regime único caiu. Significa que agora a administração pública pode escolher o regime de seus servidores, ou o regime da consolidação das leis do trabalho, igual das empresas privadas, ou o regime estatutário. Para os cargos que precisa de decisão, para os cargos de maior relevância, para os cargos que precisa de uma garantia maior para o servidor público, ele deve ser estatutário. Para aqueles cargos mais simples, por exemplo, motorista, por exemplo, limpadora, por exemplo, copeira, pode ser seletista, porque não precisa ter a autonomia que o servidor público possui. Então, pode sim a administração pública ter servidores regidos pela CLT,
como pode a administração pública ter servidores regidos por estatuto. Mas quando o cargo público exige um grau de autonomia e um grau decisório